Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física Nuclear Conceitual. Na aula de hoje a gente vai falar sobre radioatividade e decaimento. O que é isso? A gente já falou um pouco, vamos falar um pouco mais. Então, se o núcleo ele é radioativo, então todo núcleo será radioativo se ele emite radiação. Coisa bem simples, quase semântica isso. Então, um núcleo é radioativo se ele emite radiação de maneira espontânea. Então, um núcleo é radioativo se ele emite radiação de maneira espontânea. Então, e existem três tipos de radiação que ele pode emitir. E só três, pelo menos de maneira espontânea. Radiação alfa, beta e gama. Então, a gente tem as alfa, beta e gama. Então, se ele emite de maneira espontânea uma dessas três radiações, então ele é um núcleo radioativo. A radiação beta, na verdade, ela pode ser subdividida. A gente vai falar disso na aula de hoje, tá? A radiação beta pode ser beta menos ou beta mais. A beta menos é a mais comum, é um elétron, basicamente, quando o nêutron decai, num próton mais um elétron. E a beta mais é o contrário. É um próton virando um nêutron mais um pósitron, que é a antipartícula do elétron, tá? Depois a gente fala com mais detalhe isso. Então, primeira coisa, se o núcleo emite radiação, ele é radioativo. Quais são as radiações que um núcleo pode emitir? Alfa, beta e gama. Então, a alfa, a gente já viu, é núcleo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons. A radiação beta é um elétron e a radiação gama é um fóton, ou radiação eletromagnética, E o decaimento? O que é o decaimento? O decaimento é quando, ao emitir uma radiação, o núcleo muda sua estrutura química. Então, ele era um elemento químico e passa a ser outro. Então, o decaimento é quando, ao emitir radiação, o núcleo muda sua natureza química. Tá? Então, ele era um núcleo, por exemplo, de polônio e virou um núcleo de chumbo. Esse e emitiu no processo uma partícula alfa. Então, essa é um decaimento conhecido. Então, polônio virou chumbo, PO virou PB mais alfa. Tá? Então, isso aqui é um decaimento. Então, se ele mudou sua natureza química, então está relacionado a um decaimento. Naturalmente, os decaimentos só podem estar associados a radiações alfa e beta, porque são elas que mudam a natureza do núcleo. A alfa vai perder 4 prótons e 4 nêutrons. Não, 4 nucleões, 2 prótons e 2 nêutrons. E a beta vai transformar um nêutron num próton. Então, elas vão mudar qual é o elemento químico que estava ali. A radiação gama não faz isso. Ela pode estar associada com algum processo de decaimento, mas ela vem depois. Ela nunca é responsável pelo decaimento, porque ela não muda a estrutura do núcleo. Geralmente, a radiação gama aparece quando você tem um núcleo em estado excitável, em estado excitado, Então, esse núcleo em estado excitado é instável e ele decai para seu estado fundamental. Então, era chumbo, continua sendo chumbo, por exemplo. Então, não mudou a natureza. E nesse processo que ele estava no estado de maior energia, decaiu para um de menor energia, Pela conservação da energia, tem que emitir uma partícula. Essa partícula é um fóton, é uma radiação gama, tá? Raios gamas. Beleza. Dito isso, vamos falar agora desses 3 tipos de radiação. Então, a primeira é alfa, Então, onde que acontece a radiação alfa, Para a gente entender onde acontece a radiação alfa de maneira naturalmente espontânea, você pode sempre provocar ela artificialmente, mas de maneira espontânea acontece para elementos com número de prótons maior do que 82. Se a gente olhar essa figura aqui, Se a gente olhar essa figura aqui que eu passei numa aula passada aí, né? A gente tem
que, né, no Z aqui, o número de prótons é maior que 82, ó, ele dá aqui nessa lacuna, ó. Então, o que essa lacuna significa? Essa lacuna, né, os elementos em preto aqui são os elementos estáveis, né, ou pelo menos metaestáveis, né. Os elementos que estão dentro desses pontilhados aqui, mas não estão em preto, eles são os elementos instáveis, mas que ainda vivem um pouquinho, né? Então, aqui nessa lacuna mostra, né, que nenhum elemento aqui vive longo o suficiente, né? Então, ele vai decair obrigatoriamente. E esse decaimento desses elementos aqui está completamente associado à partícula alfa. Então, a partícula alfa ocorre, né, a radiação alfa ocorre de maneira natural se o elemento estiver nessa lacuna aqui, tá ok? E a gente pode analisar qual é a energia dessa radiação, tá? Então, qual é a energia da radiação? Então, energia da radiação alfa, né? Então, se um núcleo A, que a gente chama de núcleo mãe, tá? Vamos botar umas nomenclatura aqui, decai no núcleo B, que é chamado de núcleo filha, mais uma partícula alfa, né? Igual eu falei lá, o polônio decaindo o polônio decaindo no chumbo e mandando uma partícula alfa, né? Então, como é que isso vai acontecer? Quando isso acontece? Então, o núcleo A, mãe, só vai decair no núcleo filha mais partícula alfa se a massa do núcleo mãe, né? Então, a massa do núcleo mãe for maior do que a massa do núcleo filha mais a massa da partícula alfa, né? Se isso não for verdade, ele não pode decair, que ele não tem energia suficiente para criar essas duas partículas, né? Isso aqui, por sua vez, está relacionado com aquele outro gráfico que a gente viu. Energia de ligação por nucleon em função, né, do número de massa. Então, ele vai subindo aqui, né? Quando chega aqui perto dos 60, ele tem o máximo, depois ele decai lentamente, né? Então, para Z maior do que 82, geralmente a gente está aqui em um A maior do que 210, tá? Então, já está bem no finalzinho. Então, aqui já é uma região de alta instabilidade. Então, ele vai decair uma partícula aqui e gerar uma partícula alfa, tá? Então, essa característica aqui precisa ser obedecida, né? Então, a partir dessa característica, pela fórmula de Einstein, é igual a mc ao quadrado, né? A gente tem a energia dada pela variação da massa, né? Bota C igual a 1, unidades naturais aí. Então, a variação da massa é igual à variação da energia, ou seja, a energia produzida, que vai virar energia cinética, tá? É devido à variação da massa. Então, a gente pode escrever que a energia cinética total, que é massa da partícula mãe, menos massa da partícula filha, menos massa da partícula alfa, né? Pode marcar até com C ao quadrado, se quiser aqui, tá? E aí, essa energia cinética, né, que apareceu, se a gente quiser saber quanto dela ficou com a partícula filha e quanto ficou com a partícula alfa, né, considerando que a partícula mãe estava parada, né, considera que ela está parada no começo. Então, ela simplesmente decai, né? Então, e aí, mas qual que é a energia da partícula alfa, né, que é o que a gente quer? Por que é o que a gente quer? Porque, geralmente, a partícula filha, né, você não tem um átomo sozinho na natureza, né? Pensa, por exemplo, urânio radioativo. O urânio está numa pedra, né? Então, você quer uma pedra que tem, sei lá, 5% de urânio, né? E desse 5%, 1% é radioativo, né? Então, ela vai simplesmente mandar uma partícula alfa, né? O urânio vai decair em um outro elemento qualquer, mas ele vai continuar dentro da pedra, né? Ele não vai sair. Então, você só pode medir a energia, da radiação. Então, né, não dá para você medir a energia da partícula mãe, porque ela vai continuar dentro da onde ela estava, né? A menos que seja um átomo isolado no seu sistema. Aí você isola o átomo ali, faz um experimento que isola um átomo só. Pô, isso, infelizmente, não dá para fazer, tá? Então, vamos escrever isso aqui, né? Então, só podemos medir
energia da partícula alfa. Por isso que a partícula alfa é radiação, né? Por isso não tem radiação de partícula filha, né? Se ela saísse voando, seria radiação também. Mas ela não sai, ela fica lá, né? Então, ele mede uma partícula alfa, a gente só pode medir a energia da partícula alfa. Então, a gente sabe que a energia cinética vem da diferença de massa, então, a primeira coisa. A energia cinética vem da diferença de massa. E se a gente quiser saber quanto da energia ficou para cá ou quanto ficou para lá, só conservar o momento, né? Então, a gente tem energia que vem de ΔE, vai ser K1 mais K2, né? Energia cinética da partícula filha mais a da partícula alfa, né? Pode botar F, pode até mudar aqui, pode botar da partícula filha mais da partícula alfa. Em geral, a energia cinética da partícula filha é absorvida pelo próprio, né? Pelos próprios vizinhos de onde ela está. E momento, que inicialmente era zero, porque está parado, né? É igual ao P da partícula filha mais o P da partícula alfa, né? Então, conservando o momento, conservando a energia, né? Você consegue achar a velocidade de cada um, né? E a velocidade da partícula filha geralmente rapidamente vai a zero, porque ela fica na pedra ali de urânio. E a partícula alfa, essa velocidade continua até ela ser barrada por algum obstáculo qualquer, né? Então você consegue, tá? Pela conservação da energia, você consegue calcular tudo, tá? Você sabe a massa da partícula mãe, sabe a massa da partícula filha, sabe a massa da partícula alfa. Então, pela diferença de massa, sabe a energia total do sistema. Pela conservação do momento, mais a conservação da energia, você sabe qual é a velocidade da partícula alfa será emitida. E isso bate precisamente, tá? Então, esse resultado mostra que o nosso entendimento, né, a teoria de Einstein é igual a mc ao quadrado. Isso aqui, que é feito de mecânica newtoniana, você nem precisa ter correções da relatividade, na maioria dos casos, né? Para partícula alfa, não. Para elétrons, um pouco. Não precisa, então, energia cinética é só mv ao quadrado sobre 2 e momento é só mv. E se você aplicar isso aí, bate perfeitamente com o que você observa no laboratório. Então, é um sucesso. Tanto Einstein quanto Newton foram muito bem sucedidos nisso aqui, tá ok? Então, belezinha. Vamos falar aqui agora da emissão beta. Tá? Como eu disse antes, tem dois tipos de emissão beta, beta mais e beta menos. Tá? Então, o beta menos é o mais comum deles, né? E o beta mais, ele é mais incomum. O que são essas coisas? Então, o beta menos, ele é quando o nêutron vira um próton mais um elétron, tá? E por que ele é mais comum? Porque a massa do nêutron é maior do que a massa do próton. Essa diferença é pouca, né? A massa do nêutron é 939 MeV, né? Dando em megaelectronvolts aqui. Já a massa do próton é 938 MeV. Então, é uma diferença muito pouca. É uma parte em 1000, basicamente. Porque esse aqui também está aproximado. Então, é uma parte em 1000, né? Então, é 99,9% igual, né? Mas aquele 0,1% é diferente, né? E isso já tem diferença. Por quê? Porque significa que, apesar de ser igual, quase igual, não é igual. Então, nêutron virar próton mais elétron, beleza, a massa do elétron é só meio MeV, né? Então, massa, você pode botar aqui, a massa do elétron é 0,51 MeV. Então, é menos. Então, se somar os dois, ainda não dá a massa do nêutron total. A massa do elétron é só meio MeV, né? Então, sempre o nêutron pode virar próton. E, de fato, o nêutron vira próton na natureza, tá? O nêutron é um estado só meta-estável, né? Todos os nêutrons isolados na natureza, quando eles estão no núcleo, isso não é verdade, porque aí tem outras reações agindo. Mas o nêutron sozinho na natureza, ele decai num próton mais um elétron em 8 minutos, tá? 8 minutos depois, não tem mais aquele nêutron. Depois eu vou explicar aqui esses 8 minutos aí. O beta+, que é o contrário, né? Que é um próton virando um nêutron mais o antielétron ou positron, né? Então, o E+, é a antipartícula do elétron, tá? Isso aqui foi previsto pelo Dirac. E depois foi descoberto, alguns anos depois, né? Então,
Isso aqui já não acontece com tanta frequência, por quê? Porque a massa do próton é menor do que a do nêutron. E como é que acontece, então, nos casos que acontecem? Tem duas maneiras de acontecer. O próton pode capturar o elétron do átomo, né? O átomo está lá, tem as suas camadas K, L, M. Geralmente cai a camada K, cai no núcleo, bate ali, né? E aí ele reconfigura e vai para um estado mais estável. Sempre tem que ir para um estado mais estável, senão isso não acontece, né? Então, o próton pode simplesmente capturar um elétron numa camada interior ali do átomo, fazendo que ele vá para um estado mais estável, ou isso é chamado de captura eletrônica, né? Ou então pode realmente ele simplesmente decair desse jeitinho aqui, mas isso é mais raro, né? Para o próton decair desse jeitinho que está aqui, ele tem que pegar a energia emprestada do núcleo, né? Então, geralmente, o núcleo tem uma certa energia, a gente viu os níveis de energia, sei lá. Então, você fala, a energia do núcleo é 10. Então, ele tem uma energia de ligação por nucleon de 6. Só uns exemplos aqui. Então, se ele pegar energia emprestada, né? Então, a energia dele passa a ser 8, por exemplo, e a energia de ligação por nucleon dele passa a ser 7. Então, ele aumenta a energia de ligação por nucleon. E lembrem-se que quanto maior a energia de ligação por nucleon, mais estável é aquele sistema, tá? Então, a radiação beta+, ela acontece desse jeito. E aonde que essas radiações beta+ e beta- vão acontecer, tá? Então, a gente pode olhar a mesma figura de novo. Olha essa figura de novo aí, né? Então, você pode reparar que tem duas regiões ali, uma chamada de nêutron rico em nêutrons e rico em prótons, né? Proton rich and neutron rich, né? Então, esses aqui que estão acima, né? Você pode fazer uma linha assim. Então, esses aqui que estão acima da parte estável que está em preto, né? É rico em prótons. Se ele é rico em prótons, ele vai fazer, é mais vantajoso, energeticamente favorável, né? Esse tipo de decaimento. Por outro lado, se ele está embaixo, né, da linha em preto aqui, ele é rico em nêutrons, né? Então é mais favorável fazer o decaimento tradicional, beta-, né? Então, note aqui por esse desenho que tem mais elementos próton rico em prótons que rico em nêutrons, né? Isso é meio que esperado, né? Por que é meio que esperado? Porque todo elemento estável já tem mais nêutron do que próton, né? Então, quando você tem lá, por exemplo, um elemento com A igual a 80, né? O que acontece com A igual a 80? Geralmente, você tem, sei lá, 45 nêutrons e 35 prótons, né? Então, essa é a parte mais estável, né? Porque a curva A igual a N, ou melhor, Z igual a N, ela só é válida até o A igual a 40, né? Então, qualquer A igual a 40 tem mais nêutron do que próton. Então, todo elemento já tende a ter mais nêutron do que próton, né? Então, isso faz com que ser considerado rico em próton, né? Isso é bem importante. Ser considerado rico em próton não significa ter mais próton que nêutron. Significa só ter mais próton do que a linha estável em preto aqui. Só isso, tá? Então, vamos botar isso até para escrever, para ficar claro, tá? Então, um elemento rico em próton, né? Então, ele é um elemento instável, né? Que vai decair através de um decaimento beta inverso, ou beta+, né? Não, deixa até em maiúsculo, significa ter mais próton que nêutron, né? Apenas tem mais prótons, né, que seu isóbaro estável, né? Lembra que na física nuclear os isóbaros são mais importantes que os isótopos.
né? Então, você tem um isóbaro estável, né? Por exemplo, esse aqui, 45 e 35. Se ele tiver, por exemplo, 44 e 36, ele já é rico em próton. Não significa que ele tem mais próton do que nêutron, tá? E aí, qual que é a energia da radiação beta? Ora, a gente pode usar o mesmo princípio, tá? A energia irradiada será dada pela diferença de massa, né? Então, é a massa da partícula mãe menos a massa da partícula filha menos a massa do elétron, tá? Ou melhor, deveria ser assim, mas não é. Vou explicar para vocês agora aqui, tá? O que acontece? Então, quando você joga nessa fórmula aqui, que a gente jogou a partícula alfa e bateu perfeitamente, o valor, por exemplo, isso aqui é um resultado experimental, ó, do bismuto 210, feito aqui um experimento em 1955, né? Então, quando você joga nessa conta aqui, você obtém para o bismuto 210 essa energia aqui, 1,16 MeV. Então, 1,16 MeV. Esse 1,16 MeV, que é chamado de ponto final, é o quê? Só que, né, claro, não é um átomo só de bismuto, então são vários e vários átomos, porque, né, 1 grama de bismuto tem 10 a 20, 10 a 22 átomos de bismuto. Então você vai vendo vários decaimentos betas, né? Tem que lembrar disso, por causa do número de Avogadro é muito grande, né? Então lembra que a gente não vê um evento isolado, né? Toda vez que a gente tem 1 grama de um material radioativo, a gente tem 10 a 20 materiais radioativos ali. 10 a 23, para ser preciso. Então, nesse caso do decaimento beta, a energia cinética da radiação beta, que é o elétron, deveria ser 1,16. Mas, olha só o que acontece. Isso aqui é a intensidade relativa, né? Então, quanto que acontece em relação a todos os eventos, né? Então, um elétron caiu com uma energia de apenas 0,2, outro elétron caiu com uma energia cinética de apenas 0,3, outro de apenas 0,4. E pouquíssimos elétrons caem com a energia que deveria dar por essa fórmula aqui. Então, a fórmula que funciona para a radiação alfa não funciona para a radiação beta. Por que a fórmula da radiação alfa não funciona para a radiação beta? Isso foi um grande debate, isso é conhecido desde os anos 20, tá? Então, isso levou a Wolfgang Pauli, né, o mesmo Pauli do princípio da exclusão, né, a propor que existe mais uma partícula. Tá? Então, existe outra partícula. Então, quando o nêutron decai, ele não decai só no próton mais no elétron. Ele decai no próton mais o elétron, mais essa outra partícula aqui que é chamada de neutrino. Tá? Então, quando vocês falar por que aparece o neutrino, né, na física, tá aqui por que ele teve que ser introduzido. Ó. Porque a energia calculada pela diferença de massa funciona muito bem no caso da radiação alfa, no caso da radiação beta simplesmente não funciona. Tá? Não funciona. Pelo contrário, pouquíssimos elétrons obedecem a esse valor. A maioria está aqui, ó. Está muito longe, é 1/4, né? Só 1/4, né? A maioria dos elétrons está a 1/4 da energia, né? Eles perdem 75%. Não é que eles perdem 75% da energia, é que na verdade 75% da energia está sendo carregada pelo neutrino, tá? Então, o neutrino aparece para satisfazer a conservação da energia. Depois a gente vai ver que isso aqui não é um neutrino, isso aqui é um antineutrino. Tá? Então tem uma barra assim, significa antineutrino. Então, é um antineutrino, por quê? Por causa da conservação do número leptônico. Né? O elétron tem L igual a +1, o antineutrino tem um L igual a -1, porque o nêutron tem um número leptônico 0. Tá? Então, o aparecimento do neutrino aparece por causa desse gráfico aí. Os elétrons deveriam ter uma energia cinética de 1,16,
mas pouquíssimos tinham essa energia. Quase nenhum, né? Na verdade, nenhum pode ter de verdade, porque o neutrino sempre tem que ter um pouquinho de energia, mas em alguns casos a energia é baixíssima também, né? Então essa é a radiação, esse é o decaimento beta, né? Então, e se você tem um decaimento beta inverso, né? Aí você tem próton virando nêutron mais pósitron mais neutrino. Aí nesse caso é neutrino de verdade, porque o pósitron é a antipartícula do elétron e o neutrino é a antipartícula do antineutrino. Então esse pósitron tem um número leptônico -1 e o neutrino tem +1. Né? Então você tem isso aí por causa da conservação da energia, você necessita do neutrino e do antineutrino, dependendo se você está trabalhando com beta ou beta inverso. Finalmente, para acabar aqui, né? Já tá, a aula está ficando muito longa, mas está bem discutida, né? A gente tem a radiação gama, raios gamas, gamma ray. Né? Então, as radiações gamas, elas aparecem quando o núcleo está no estado excitado, né? E aí ele decai para o seu estado fundamental. Em geral, essas radiações, elas são todas muito rápidas, né? Elas são da ordem de 10 a -9 segundos, né? Então, nenhum núcleo excitado ele sobrevive por mais que 10 a -9 segundos. Então, a questão é como pode existir radiação gama natural? Tipo assim, já deveria ter acabado, né? Já passou 1 bilhão de vezes mais do que o tempo que ela deveria ter decaído, né? Se o núcleo excitado é criado, então ele já decaiu, enquanto eu estou falando, porque ele decai em 10 a -9. Né? Só que ele é criado porque na radiação beta, em geral não, mas em muitos casos, o decaimento beta leva a um estado excitado, né? O decaimento alfa não. O decaimento alfa, em geral, leva diretamente a um estado fundamental. Mas o decaimento beta, em geral, quando a partícula decai via emissão beta, a partícula filha está em um estado excitado também, né? E, em muitos casos, ele decai nele mesmo, né? Porque decai não, né? Ele continua nele mesmo, só que emitindo uma radiação gama, né? Então não emite outra partícula. Então vou dar um exemplo aqui para vocês verem, né? Só um minuto. Então, né? O que está acontecendo aqui? Você tem um átomo de sódio, né? Na22, né? Então ele é um átomo de sódio radioativo. E ele vai decair para neônio 22, né? E como é que ele decai? Ele decai via emissão beta, né? Então ele decai via emissão beta, beta mais no caso aqui, né? Então ele decai via beta mais. Só que o produto final, se vocês tomarem esses dois casos aqui, 90 mais 9,5, né? Então, em 99% dos casos, o produto final é um neônio radioativo. Então, em 99% dos casos, você tem, quando o sódio 22 decai no neônio 22, ele decai numa forma radioativa. Então, ele decai no neônio radioativo e só depois ele emite uma partícula gama aqui, ó, com 1,27 MeV de energia e decai para o seu estado fundamental. Só em 0,06%, o sódio 22 decai direto, né, para o neônio no seu estado fundamental. Então, você tem que 99,9%, né? E 99,9% dos decaimentos do sódio para o neônio, ele é feito, né? E a partícula filha, que é o neônio, é um estado excitado do neônio. Então, ele decai, passou mais ou menos 10 a -9 segundos, ele volta a emitir outra radiação, e nesse caso, a radiação é uma radiação gama. Beleza? Então, esses são os tipos de decaimento, né? Radioatividade e decaimento. Espero que tenha ficado claro. Próxima aula a gente vai falar sobre taxas de decaimento, né? Meia-vida e etc. Fui.